O Jedi não faz isso! Você já não tem solução! O que foi que eu fiz? Anakin era filho da escravizada Shmi Skywalker. Ele foi criado no planeta desértico de Tatooine. Segundo sua mãe, Shmi Skywalker, Anakin não teve um pai, e acredita-se que ele tenha sido concebido pela força através dos midi-chlorians. Anakin e sua mãe eram escravos do vendedor de sucata, Uatu. Era um menino prodígio, talentoso, piloto de pods. Anakin é descoberto pelo mestre Jedi Qui-Gon Jinn, quando este faz um pouso de emergência fugindo do planeta Naboo. Depois de perceber o talento do jovem, se convence que ele era o escolhido da profecia Jedi, que derrotará os Sith e trará equilíbrio para a força. I've encountered divergence in the Force. A boy. Depois de libertá-lo, partem para iniciar o treinamento e torná-lo um Jedi. Diante do conselho, o medo de abandonar sua mãe é pressentido por Yoda, que não o aceita na ordem. Qui-Gon pede para ele ficar por perto e observá-lo. Qui-Gon morre em uma batalha e antes faz um pedido para Obi-Wan treinar Anakin. Que vai treinar um menino. Sim, você vai ser um Jedi. O Conselho Jedi aceita o pedido. Na ordem, Anakin faz amizade com o Supremo Chanceler Palpatine, que fica impressionado com os dons do jovem e promete acompanhá-lo em sua jornada. Enquanto era considerado um dos mais poderosos Jedi, Anakin tinha quebrado o código da ordem para se casar secretamente com a senadora Padmé Amidala. Quando começou a sofrer visões que Padmé morreria no parto, Anakin procurou uma maneira de evitar esse destino. O Supremo Chanceler Palpatine, um mentor para os jovens Jedi, afirmou que o lado negro era um caminho para impedir a morte das pessoas com o poder do Sith. O chanceler revelou que ele mesmo era um Lord Sith. Darth Sidious iria treinar Anakin. Confuso, Anakin se rendeu às tentações de Sidious e se tornou Darth Vader. Padmé e o Obi-Wan Kenobi, ex-mestre Jedi de Anakin, tentaram convencê-lo a não trocar de lado. Irritado com ela, Anakin usou a força para enforcá-la, mas não a ponto de matá-la. Enquanto isso, Darth Vader travou um duelo com Obi-Wan, em que ficou à beira da morte. Ele foi salvo por Sidious, que o colocou no suporte de vida metálico, numa armadura negra, e contou que sua força matou Padmé. Vader mal sabia que essa era mais uma das mentiras do seu mestre. Padmé deu à luz a gêmeos Leia e Luke, e somente após o parto ela acabou falecendo. Presente em todos os 6 episódios da série Star Wars, Darth Vader tornou-se um dos personagens mais icônicos de todos os tempos da cultura pop. Mas o que Star Wars tem a ver com as escrituras? Em que a história de Anakin Skywalker tem a ver com o cristianismo? Com que tem a ver a história de Anakin Skywalker com queda e redenção? A história de Anakin não é muito diferente da nossa. Nascido escravo, embora não reconheça quando indagado de sua situação. You're a slave? I'm a person and my name is Anakin. Anne não era apenas um escravo de um senhorio. Anne era escravo do seu próprio pecado, dos seus desejos, de sua cobiça e do seu egoísmo. Embora tenha sido liberto pelos Jedi em uma reviravolta fantástica, sendo levado para treinar e tornar-se um cavaleiro Jedi, sendo acolhido na ordem, tudo isso não foi suficiente para um ambicioso jovem Anakin, que sempre desejava mais. Notado como aquele que traria equilíbrio à força, isso acabou fazendo com que isso se tornasse um fardo, livre de uma escravidão entre aspas, legal, mas escravos de suas emoções e desejos. Anne não soube lidar com os extremos, e foi exatamente por isso que Anne se deixou levar, infringindo um dos códigos da Ordem Jedi para se casar com Padmé, tomado por seus desejos. Logo, uma queda levaria a outra ainda pior.
Palpatine não tardou em perceber sua fraqueza, que logo investiu pesado em tentá-lo com propostas que pareciam inocentes, que lhe dariam sabedoria para vencer o medo e a morte, em equilíbrio com o lado luminoso e sombrio da força. Palpatine distorceu a profecia para que Anakin caísse em sua armadilha, e levado pela sua cobiça, Anakin cai. Assim como Anne, somos nascidos escravos, nascidos em pecado, libertos por Cristo, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como Anne, também possuímos um coração corrompido, cheio de desejos descontrolados e medos. Embora limpos e regenerados, ainda estamos suscetíveis a cair em pecado. Assim como o diabo tentou Adão e Eva no jardim, apelando para a sua cobiça, distorcendo a verdade, da mesma maneira aconteceu com Anakin por meio de Palpatine. O diabo chega a nós, distorcendo a verdade, com soluções brilhantes para os nossos problemas, prometendo um caminho mais curto. As Escrituras nos chamam a não nos deixar levar pela tentação. Em Tiago, capítulo 1, dos versos 14 e 15, vai dizer o seguinte: Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera amor. As Escrituras nos chamam a avaliar o nosso coração e os nossos desejos, como o próprio Deus faz com Caim. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, e não é certo que serás aceito, se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Somos chamados a não temer, não andar com medo ou murmurando como fez Anakin, com um coração descontente e ingrato. Ou à sombra do medo da morte. Romanos 8,15, que vai dizer: Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoração, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Mas somos convocados a viver em alegria diante das provações. Como em Tiago 1,2 vai dizer o seguinte: Tende por motivo grande alegria passar por provações. Não é muito difícil de perceber que para fazer parte da Ordem Jedi e seguir o lado luminoso da força, exige dedicação, negar a si mesmo, os desejos pecaminosos, o egoísmo, se despir do apego emocional do velho homem, deixar familiares, não tê-los como ídolo ou razão da existência, ou nutrir o ódio. Da mesma forma, não é fácil seguir a Cristo, renunciar a si mesmo, se despir do velho homem, das emoções pecaminosas, abandonar os velhos ídolos, renunciar tudo por Cristo. Da mesma forma, é extremamente difícil às vezes dominar os pensamentos, os desejos, nossas ações. Por vezes acabamos caindo e pecando. E como uma teia vamos nos enrolando cada vez mais, até que Satanás nos engane dizendo que é tarde demais para nós, que Deus não pode mais nos perdoar, que não existe redenção para uma alma tão sombria e suja como a nossa. Voltemos à história de Darth Vader, um dos vilões mais memoráveis. Quem esperaria que alguém como Darth Vader teria uma chance de mudança? Apesar do lado sombrio ter uma grande influência e escurecer a visão, e apesar de Vader acreditar que ele estava muito longe de encontrar a redenção, há sempre um chamado do bem em algum lugar profundo dentro do ser humano. Darth Vader, o antagonista de longa data da série. Como poderia encontrar perdão depois de ter traído tantas pessoas, depois de ter se afastado do lado luminoso, depois de ter feito tantas coisas ruins? O perdão e a redenção continuam a ser possíveis até o fim. No episódio 6, Luke diz a Darth Vader: Eu sinto o bem em você. Eu sinto a bondade em você. Bem que finalmente vence. E Vader se torna de vilão a grande herói, superando a influência do nefasto imperador e salvando o universo. Embora conhecesse toda a sabedoria da Ordem Jedi, isso não impediu que Anne caísse no lado negro, ou não tivesse medo. Mas agora Anne não apenas conhecia a sabedoria, ele a havia aplicado. Agora sim, liberto verdadeiramente do medo, do seu eu, do orgulho, do egoísmo. Anne morre para salvar Luke, mas ele finalmente aprende que a morte não é o fim.
Uma vida bem vivida pode continuar gerando bons frutos mesmo após a morte. Obi-Wan, Anakin e Yoda aparecem a Luke após a morte, após mortos, demonstrando a grande alegria da redenção, cumprindo a profecia e trazendo equilíbrio à força. Há muitas pessoas, como o Vader, que olha seus erros para trás e acham que é tarde demais, que não existe mais redenção. Mas acontece que esse é um pensamento que Satanás coloca em nossa mente para que fiquemos paralisados e nos impeça de fazer o que realmente deveremos fazer. Não importa onde caímos, Cristo nos chama a nos arrependermos, a confessar os nossos pecados, não olhar mais para trás, como podemos ver em Provérbios 28:13 e Salmo 32:5. Somos convocados a reconhecer quem somos, encarar a nossa verdadeira face, confessar e enxergar a nossa malignidade, como vemos em Salmo 51:4-9 e Isaías 64:6. A abandonar o medo e a raiva, as práticas do coração do velho homem. Como vai dizer em Efésios 4:26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ao confiar no Senhor que nos salvou, que não é por nós mesmos que conseguimos nos salvar, mas que Cristo já o fez por nós. Então temos plena confiança de que se nos chegarmos até Ele, Deus que se tornou pecado por nós, por meio daquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus, como diz em 2 Coríntios 5:21. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:1-2. Podemos então, diante de tudo isso, tirar algumas lições. Anakin foi instruído em toda a sabedoria da Ordem Jedi. Conhecia o lado luminoso da força e mesmo assim caiu, porque se recusou em abandonar o seu desejo de negar a si mesmo. Assim como nós, mesmo que conheçamos toda a sabedoria bíblica, a sã doutrina e a teologia, se a nossa teologia não for aplicada, se a nossa fé não for vivida, se não carregarmos a cruz e abandonarmos a nós mesmos, estaremos suscetíveis à queda. Por isso é necessário nascer de novo todos os dias, rejeitar o velho homem, buscar a santidade. Devemos analisar onde está o nosso coração. Está em Cristo? Ele é o único que adoramos? Ou nosso coração está em relacionamentos? Em medo de perder alguém, como tinha Anakin? Como estão nossas emoções? Caminhamos por extremos ou no equilíbrio? Temos dado os ouvidos e prestado obediência a Cristo e à verdade do Evangelho, ou às mentiras de Satanás, como Anakin o fez, dando ouvido a Palpatine, movido pela cobiça? Se você caiu, ainda há chance para você. Cristo te chama, arrependa-se e confesse o seu pecado. Cristo te chama a viver em sinceridade e santidade. Cristo te chama a viver uma vida que não precisa temer, como Darth Vader se arrependeu e voltou a ser Anakin Skywalker, voltou-se ao lado luminoso da força. Tudo não está perdido. Não está perdido para você. Volte-se a Cristo enquanto há tempo. E sim, no seu coração há um vazio do tamanho de Deus, como diz Dostoiévski. E não é pela sua própria força que você conseguirá preencher esse vazio, como falhamente tentou Anakin. Não é com os desejos desse mundo, somente em Cristo. E por fim, deixo-vos com João 8:51, que vai dizer: asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Que possamos refletir nas Escrituras e também lançar um olhar da graça comum para a história de Anakin Skywalker, o tão famoso Darth Vader, sobre a sua queda e a sua redenção. Que possamos refletir nisso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar com mais pessoas, comente aí o que você achou e qual outro episódio de Star Wars ou de séries ou filmes que você deseja ver aqui, uma conexão com as Escrituras da graça de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Que a força esteja com você. Eu me lembro quando eu te dei isso. Eu
fiz isso pra você. Para que se lembre de mim. O que está incomodando você? Foi só um sonho. Igual aos que eu tinha com a minha mãe. Um pouco antes dela morrer. Eu amo. Eu matei eles. Eu matei todo mundo. Mate. Estão mortos. Não sobrou ninguém vivo. Eu não fui forte o suficiente para salvá-la, mãe. Mas eu prometo. Não vou falhar de novo. Eu prometo a você. Eu vou até aprender como impedir que as pessoas morram. E é possível aprender esse poder? Não com Jedi. Eles não confiam em você, Anakin. Eles veem seu futuro e sabem que seu poder em breve será forte demais para se controlar. Ele não vai me decepcionar. Nunca fez isso. Você é forte e sábio, Anakin, e tem me dado muito orgulho. Venho treinando você desde que era só uma criança. Eu lhe ensinei tudo o que sei. E você se tornou um grande Jedi, além do que eu esperava. Eu encontrei um jeito de salvar você. Desde que eu conheci, eu percebi que busca por uma vida muito maior do que a de um simples Jedi. Alguma coisa está acontecendo. Uma vida com significado, de consciência. Eu quero mais. Não pode. Não pode ser. Eu não vou morrer no parto, Ana. Eu te prometo. Não, eu te prometo. Por que tenho a impressão de que você ainda vai me matar? Seu pai foi seduzido pelo lado sombrio da força. Apenas através de mim você pode atingir um poder maior do que qualquer Jedi. Eu não sou o Jedi que deveria ser. Aprenda o lado sombrio da força. Deixou de ser Anakin Skywalker e se tornou Darth Vader. Quando isso aconteceu, o homem bom que seu pai era foi destruído. Isso, pegamos eles, R2. Que a força esteja com você. Adeus, velho amigo. Que a força esteja com você. E você salvará a sua esposa de uma morte certa. Eu tenho o poder para salvar quem você ama. Está completando o seu destino, Anakin. E venha saber como usar o lado sombrio da força. Você permitiu que esse Lorde Sombrio desvirtuasse sua mente e agora? Estava esperando por você, Tornamos a nos encontrar. Anakin, estou escolhendo um caminho para onde eu não posso ir. Você trouxe ele aqui para me matar. Sem hesitação, sem misericórdia. Você era o escolhido! Foi dito que você iria destruir-se, não se unir a eles! Trazer o equilíbrio para a força, não jogá-la nas trevas! Vocês todos vão queimar! Nós todos vamos morrer! Eu te odeio! Pare agora, volte pra mim. Não, Anakin, não! Eu te amo. Você era o meu irmão, Anakin! Eu amava você! O Anakin está bem. Ela está salva. Ela está bem. Ainda tinha bondade nele. Ainda há bondade nele. É bonito. Mas não preciso disso para me lembrar de você. Você aceitou a verdade. Eu aceitei a verdade que um dia você foi Anakin Skywalker, meu pai. Eu sinto o seu conflito. Liberte desse ódio. Já é muito tarde para mim, filho. Eu falhei contigo, Anakin. Eu falhei contigo. Eu sinto a bondade em você. O conflito. Traidor! Não! O traidor é você! Vai, por favor! Vou tornar a ver você. Vá, meu filho. Você estava certo. Estava certo a meu respeito. E diga à sua irmã
que você estava certo. Diga-me, ele é o escolhido? É sim.